Olá pessoal, boa tarde a todos. Mais um vídeo aqui, como eu disse que faria desde ontem. Aproveitando alguns conceitos aqui que podem ter sido utilizados hoje de uma forma muito coerente e muito tranquila, tá? Para ir reforçando ideias aí de um vídeo que eu postei aí já faz um ano, e o pessoal me pergunta muito em relação aos gaps, que hoje aconteceu, por exemplo, no mini índice, e colocando algumas coisas aqui que eu não tinha colocado ainda no YouTube. Então, para vocês, para ajudá-los, ok, pessoal? Deixa aí a tela, esse aqui é o upgrade da minha mentoria. Aí é o curso mais avançado que eu tenho aí para o pessoal realmente que quer conhecer a fundo mesmo a questão aí de mini índice, mini dólar, ações e todos os aspectos possíveis aí, ok, pessoal? Bom, o objetivo desse eu vou começar aqui com a parte dos trades de localização. Então, olha só que coisa interessante. Isso aqui é novo, eu nunca tinha postado aqui no YouTube, tá? Então, olha que interessante esse slide, tá? Quando estamos diante de situações em que não estão aparecendo setups claros no time frame escolhidos como nosso principal, podemos tirar proveito de regiões de suporte ou resistência em regiões de time frame maiores, utilizando a média móvel 200. O importante é identificar como os preços estão chegando nessas regiões para a colocação ou não de ordens. Como eu faço, pessoal? Eu utilizo para operar basicamente o time frame 5 minutos, ok? Então vamos ver no dólar, por exemplo, que nós podemos tirar isso de interessante para poder ter obtido os gains hoje, tá? Eu acho muito interessante quando eu até falo com meus alunos para sempre estar com a apostila do lado para poder utilizar aí de uma forma melhor, tá? É dessa forma que eu opero. Eu vou repassando os conceitos e na hora que os conceitos aparecem, eu tomo a minha atitude, ok? Então, olha só que coisa interessante, pessoal. Olha só que coisa interessante. Vamos colocar aqui hoje o dólar, por exemplo, tá? O dólar, ele começou aqui nesse ponto, ok? Tá? Para mim, não houve nenhum setup interessante aqui antes, a não ser que você pegasse aqui, né, e comprasse no rompimento desse primeiro candle. Eu não utilizo dessa forma, tá, pessoal? Eu acho isso pouco utilizável, dá muito stop, na minha opinião, ok? Nos meus testes. Então eu não utilizo dessa forma, tá? Então para mim, até aqui nesse momento, não houve nenhum setup. E o dólar foi. Porém, tem uma coisa interessante. O que nós podemos ver? Vamos olhar como é que ele estava nos 15 minutos. Então ele começou, né? Ele começou já dando uma pancadona, tá? E tinha a média móvel de 200 nos 15 minutos. Essa média móvel, pessoal, eu sempre marco. Então olha só que interessante, a região dela. Então olha só que interessante. Mesmo que eu opere nos 5 minutos, eu sempre coloco pontos de média móvel de 200 nos 15 minutos e nos 60 minutos. A dos 60 está muito longe, não está aqui, ela está mais para cima. Então eu coloquei nos 15 minutos aí, como uma zona de resistência. Então na hora que nós projetamos essa linha para os 5 minutos, o que nós temos? Olha que coisa interessante aí, pessoal. Olha o que nós temos aqui, ó. Olha só. Nós temos uma abertura, nós tivemos uma abertura aqui, tá? Deu essa pancada reta, tá? E bateu na média móvel de 200 nos 15 minutos. Pelo jeito que eu opero, pela apostila aqui que eu opero, eu posso tirar proveito de regiões de suporte ou resistência. No caso, essa aqui de resistência em time frames maiores, utilizando a média móvel 200. Então, olha só que coisa interessante, tá? Ele começou aqui e tinha a média móvel 200 aqui. Como é que eu estou vendo? Que eu tinha marcado aqui, nos 15 minutos ela está aqui, ó. É como se a média móvel estivesse aqui, uma média móvel 200 nos 15 minutos, porque ela está exatamente aqui, certo? Então, pela apostila eu falo que eu posso tirar proveito, né? O que eu posso tirar proveito, pessoal? É que
várias vezes existe uma probabilidade grande de os preços darem um recuo. Nesse caso, um recuo, né? Porque eu estou batendo nela, eles normalmente sofrem um recuo. Eles tendem a sofrer um recuo. E eu posso tirar proveito disso. Eu posso utilizar de duas formas, tá? Ou eu posso colocar a minha ordem aqui, ou eu posso esperar um candle aqui de reversão, no caso um candle vermelhinho, para startar e entrar vendido nesse caso, certo? E o que aconteceu? Nós temos aí uma pancada de nada mais nada menos que desse ponto para cá, uma pancada de 7,5 pontos, aqui chegou até a dar 8,5 pontos. O suficiente para um trade de extrema qualidade, sem calor praticamente algum, porque vocês veem que bateu. Quem conhece dessa forma poderia ter batido aqui, né? E quem é mais, vamos dizer, gosta de esperar mais os movimentos, né? Gosta de esperar outros candles aí, tivemos um candle aí, pode dizer que é um candle de reversão, para poder fazer a queda. Então houve essa queda aí super interessante. Então deu a mesma forma, tanto para o cara agressivo, que obviamente conhece da questão dos trades de localização, quanto o cara mais que espera mais os sinais aparecerem para então entrar. Então aqui está a explicação aí dos trades de localização, tá? Uma coisa muito interessante que eu utilizo para meus trades, é o material que está disponível aí na minha mentoria mais avançada, tá? Embora todas as mentorias que eu dou já são avançadas, tá? Eu não dou curso para iniciantes, ok? Então, tirando a dúvida aí de algumas pessoas que me perguntam, não dou curso para iniciantes, tá, pessoal? Normalmente as pessoas que me procuram já passaram por outros métodos, outros professores, tá? Então, é dessa forma. Então, muito interessante aí esses trades de localização, tá? Quanto maior for a distância entre o pique que ele dá, né? Aqui, por exemplo, se ela começasse aqui, por exemplo, e desse um pique até aqui, seria ainda mais, eu veria de uma forma mais forte ainda para eu poder fazer esse trade de localização. Ou seja, quanto maior a distância e vai mais reto, eu vejo que existe maior probabilidade de ele voltar mais forte. Então me deixa mais tranquilo. Aqui foi o suficiente para poder fazer o trade, né, pessoal? Ele deu uma pancada para baixo, o suficiente para dar uma saída interessante. Então isso aí é um trade de localização, ok? E agora vamos para outro aspecto interessante. Eu vou pegar um outro módulo aqui, tá? Que é o que aconteceu hoje no índice. Então eu vou deixar, pessoal, aí para vocês o link do outro vídeo que eu fiz há quase um ano, tá? Reforçando essa ideia aí, como é interessante essa ideia dos 50% a 65% de tracement utilizado pelos gaps. Aqui, então, por exemplo, eu tenho uma operações aqui pelo próprio Oliver aqui que está disponível no YouTube, né? Não é do curso interno dele, não é nada. Isso aqui eu peguei do YouTube, tá disponível aí para o YouTube. Quem quiser é só colocar aqui esse link aqui, né? Do Trade the Hope Like a Boss, Trading the Mighty Bear 180 Setup. Então, é só colocar esse link aí que vai achar também pelo YouTube esse link aí do método Oliver ali, ele explicando a questão do preenchimento dos 50% a 65% do gap e como você pode se beneficiar disso, tá, pessoal? Novamente, esse material está disponível no YouTube, não há novidade nenhuma nisso, tá? É só vocês colocarem o link e poderem entender um pouco mais do que eu falo, tá? O que a única coisa que eu estou fazendo é explicando de outra forma, tá? Então, o que acontece? Vou colocar aqui, fica mais fácil, tá? Olha que interessante. Então, por exemplo, esse dia, tá? Olha como é que a pessoa que conhece dessa forma pode ter utilizado hoje para obter gains na bolsa, tá? Então, o que acontece? Nós temos aí um gap, tá? Então, houve uma abertura em gap. Então, aqui nós temos
o fechamento do dia anterior, e aqui nós temos esse gap, então abriu com gap, ok? O que eu faço quando abre com um gap assim? Eu coloco as minhas ordens, eu espero um recuo de uma zona de 50% a 65% do gap para eu efetuar essa compra. Então eu coloco ordens espalhadas nessa zona que eu chamo de buy zone ou de sell zone, se o gap for ao contrário. Então aqui, por exemplo, nesse caso aqui do próprio vídeo do Oliver, é uma sell zone, porque o gap é para baixo, né? Então esse aqui é uma sell zone, tá? E esse aqui, no meu caso aqui que eu coloquei, é uma buy zone, uma zona de compra, e nesse caso desse vídeo é uma zona de venda. Ok, pessoal? Tem muitas pessoas que gostam de, todo gap deve ser fechado, então eu vou vender na perda da mínima desse candle para então utilizar o fechamento do gap. Eu utilizo ao contrário, eu não utilizo para fechar o gap, porque para mim nem todos os gaps são fechados. Eu não concordo, não uso como esse conceito, é uma opinião minha, é um método que eu utilizo, ok? Então, eu coloco as minhas ordens de compra, nesse caso a 50% a 65% aqui, tá? O que acontece? Nesse caso, houve uma continuação desse candle, ok? Houve uma continuação desse candle. Então, o que acontece? Na hora que há uma continuação, os 50% ou 65% dessa região, tá? Ela fica um pouco prejudicada, tá? Ela fica um pouco prejudicada, ok? Então, o que acontece? Eu pego, tá? Tudo que foi para cima e utilizo o gap, porque aí minha ordem ficará melhor localizada, ok, pessoal? Embora que, se eu tivesse só isso, tá, e ele já retornasse, as minhas ordens ficariam aí sem problema algum, ok? E o que nós tivemos hoje, pessoal? Novamente, utilizando desse conceito, vindo aqui, olha só, exatamente o que eu acabei de falar, ao invés de apostarmos no movimento de contra-tendência para fechar o gap, apostamos em vendas ou compras a favor daquele gap, se ele for tomado de 50% a 65%. Então, o que nós tivemos hoje, vamos colocar aqui no índice, pessoal. O que nós tivemos hoje no índice? Nós tivemos um gap, ok? Esse é o fechamento de ontem, né? Nós tivemos esse gap. É um gap pequeno? É um gap aí de 160 pontos. Ok, pessoal? Olha que coisa interessante. Se nós tivéssemos, então, uma continuação daqui para cima, tá? As minhas ordens que ficam nessa região, tá? Elas podem ficar um pouco prejudicadas. Então, aqui, nesse caso, eu pegaria o fechamento junto com tudo que ele chegasse, para fazer, então, uns 50% a 75% de todo o movimento. Aqui, como nós tivemos uma barra, lembra que eu falei com vocês aqui, por exemplo, que nós tivemos essa barra? Se tivesse essa barra, eu deixaria as minhas ordens dos 50% a 65% se ela já fosse tomada. Então, nós temos um exemplo aqui, bem próximo desse aqui que aconteceu, né? Embora esse aqui ele foi um pouco diferente, né? Mas essa barra foi tomada, era possível colocar umas ordens de 50% a 65% do gap. E olha só, quem tem esse conhecimento, o fechamento foi aqui, nós temos aí 160 pontos. Metade de 160 pontos, 50% de 160 pontos, dá 80 pontos. Então, subindo aqui, nós temos 80. Olha a localização desses 80 pontos. Olha aqui, tá? Quem tem esse conhecimento pegou, colocou ordens exatamente nesse ponto, seguindo aí, como demonstrado, a apostila, ok? E qual que é o objetivo, pessoal? O objetivo é o que você está vendo, é a ponta da esquerda. O objetivo, a saída pode ser aqui, né? Os fechamentos dos candles ou o topo do dia. E conseguiu aí nada mais, nada menos que, se for aqui no topo, 320 pontos. A cena e o stop? O stop, pessoal, é a escolha, né? É a escolha aí de quem está operando.
Normalmente, eu gosto de deixar o stop aqui abaixo da média móvel 200 aí, que é um excelente patamar de stop. E aqui, o mais interessante aí, pessoal, é que nós temos aí com isso um trade de espetacular risco-benefício, né? Porque se você compõe sua ordem aqui, exatamente aqui, que eu já demonstrei, e o stop abaixo da média móvel 200 são 245 pontos para 320 pontos. Então aí nem o pessoal que fala assim, ah, não sei o que, só opero com no mínimo 1 para 1 ou 2 para 1. Dessa forma de hoje aí, foi possível se obter acima de 1 para 1 no risco-benefício para poder fazer aí esse trade. Tá, pessoal? Então, eu vou deixar o link aí do outro vídeo que eu fiz explicando novamente essa questão dos 50% e dos 65% do gap, que o objetivo desse vídeo é um vídeo pequeno de explicação, realmente, de como eu utilizo para fazer as minhas operações aí pelo método Oliver e por adaptações minhas que eu faço também, que os trades de localização, por exemplo, são adaptações aí minhas, ok? Para operar no nosso mercado. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem um like. Abraço a todos e nos vemos em breve.